Ó, já estamos abrindo aqui o link para o YouTube. A partir desse segundo, a gente já está ao vivo, mas a gente tem um delay de 20 segundos. E como eu disse, essa parte aqui vai ser daqui para até o início da palestra, quando eu fizer a abertura oficial, vai ser editado. Aguardando liberação, ele falou que está aguardando liberação. Espera aí que agora está aguardando liberação mesmo. É porque são muitas funções, né, Rogério? Aí também. Pronto, o Elias já está aí, já está com a câmera ligada. Só para avisar, Elias, a gente já está ao vivo, mas depois isso será editado. Só para ninguém falar. Nunca aconteceu, mas não custa nada sempre avisar para ninguém falar impropérios. Meu caro Elias, tudo bom? Tudo bem, Daniel, como vai? São 18 horas. É que geralmente, mesmo sendo às 18, eu chego atrasado. Então, sempre o Rogério e o Jonathan estão na frente. Tá pontualíssimo, pontualíssimo. Então, tá bem. Tudo bem? E não dá para falar que é o trânsito agora, e não dá para falar que é o trânsito. Não. Não dá para falar que é o trânsito. Não é tráfego aéreo, não é nada. 18 horas. Antigamente a gente tinha. Mas, Daniel, obrigado, viu? Muito obrigado, de verdade. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Imagina, uma alegria. Uma alegria, Elias. Uma honra. Boa tarde aí, Jonathan. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Elias. Tem de disparar primeiro. Eu vou só disparar aqui os links para os grupos. E aí a gente começa aí. Deixa eu mandar aqui, PPGD. E que estante de tributarista é diferente, né? De estante de processualista. Ah, não, mas essa daqui são só os livros de arte. Não tem pois livro de tributário. Estou dizendo. Exatamente o que eu estou dizendo. Vic Muniz. É outra história, né? Tributarista é outro andar, não tem jeito. Mas eu ainda prefiro a sua estante de trabalho, Daniel, que tem até um pequeno Jedi. Hoje você está sonegando a gente de ver, né, as miniaturas aí do Guerra nas Estrelas. Verdade, é que eu tô em outro andar aqui da casa aí. Esse negócio do Wi-Fi, eu vou te contar, eu não gosto de falar. Você tem de fazer, sabe o quê? Tem de comprar o Mesh, que é o que eu fiz para resolver aqui em casa. O que é o Mesh? Eu tenho roteadores. Mesh. Então, mas na realidade o Mesh é o seguinte, ele é a evolução, digamos, dos roteadores tradicionais. Então, no lugar de você ter uma rede num lugar, uma outra rede em outro lugar, o Mesh, ele conecta um ao outro e faz uma rede inteira dentro da sua casa. E aí são menores e você... Cara, é impressionante, assim. Aí você compra 3, 4, 5 aparelhinhos, que é um cubinho, e você sai colocando meio que em cada cômodo. Aí ele conecta, mal comparando, é como se fosse uma rede de telefonia celular. A rede de telefonia celular é uma só, mas aí ele vai o quê? Cada antena vai tendo uma cobertura e seu celular vai continuamente fazendo isso. Boa, Jonathan, obrigado. Porque assim, a situação é séria. É porque é um saco. E a gente contrata assim o plano máximo do Wi-Fi, te entregam, não vamos nem falar quanto, né? E ainda por cima tu tem que espalhar na casa e fica um horror. Mas com isso, pelo menos, ele balanceia melhor e você fica com uma rede só, porque hoje deve ser uma rede do quarto, uma rede não sei o quê. Aí, às vezes, você está em uma e está fraca e a outra está mais... Então, esse aí, ele trabalha com inteligência artificial e com essa interconexão entre eles. E aí fica tudo cobertinho. Tem um da Intelbras, inclusive, que é bem baratinho. Cada par, que você vai comprando um a um. Você precisa de 5, você precisa de 10, depende da área. Custa, sei lá, 320 reais, 2. Dependendo da metragem. Dependendo da metragem, sei lá, para 200 metros quadrados, que a gente comprou, acho que para casa da minha mãe, foram 4, entendeu? 4 deu... Eu acho que 5 seria o ideal, porque teve uma parte ali que ainda ficou com um gapzinho.
Mas, cara, é uma rede contínua. Você entra, você sai do elevador, já tem rede, você chega no último quarto da casa, tem rede. Coisa boa. Obrigado pela dica. Não, que é isso. Depois bota lá no Amazon que você vai ver. Mas, enfim. O Gleibe se orientando já está aqui, Elias. Já mandou o link, já está animadão aí. E eu estou vendo que já temos aí alguns dos nossos alunos no chat do YouTube. E aí, vamos já iniciar, pessoal? Ou vocês querem segurar? Eu acho que já pode, né? Rogério, Daniel, Rogério, Elias e Daniel. Eu acho que, na verdade, quem tem que dar essa resposta é o Daniel, porque o pai dele, tem que ver se o pai dele já se conectou para assistir. Não, mas pode. Não, tá tranquilo. É porque meu pai, eu vou contar para vocês essa rapidamente, até para fazer um minutinho aqui, né? Meu pai acaba não assistindo, porque às vezes tem jogo do Grêmio, aí às vezes tem não sei o quê. Aí, esses dias eu fui lançar o livro lá no Supremo, e ele não me contou, foi lá e assistiu. E aí eu falei palestra inteira e tal. O nosso amigo Alexandre me convidou, né? Sim. Foi super bacana, um projeto super legal do Supremo. E Sim. aí eu desliguei o telefone, desliguei assim a palestra, meu pai me ligou, pô, Dani, tava super bacana, legal. Eu, tipo, pai, se tu estivesse lá, eu teria pelo menos feito uma menção que tu estava lá assistindo, né? Mas eu acho que ele já deve estar conectado. Então, da minha parte, tá tranquilo. Então, Elias, podemos ir em frente. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu volto. verde. Então, vamos fazer daquele mesmo jeito. Ou seja, eu faço a abertura, passo para o Elias passa para você, Daniel. Aí depois a gente vai ali fazendo aí em qualquer ordem os comentários. Eu fico só de papagaio de pirata, né? Mas... Beleza, então. Deixa eu ver aqui. Então, vou fazer aquela pausa. Olá a todos e todas, eu sou Jonathan Barros Vita, coordenador e professor titular do PPGD Unimar, Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado da Universidade de Marília, e é com muito prazer que hoje a gente faz a segunda iteração do projeto dos professores Elias e Rogério, reflexões sobre o CPC, e a gente tem o prazer de receber o professor Daniel Mitideiro, e vamos falar aí sobre um tema futurístico, né, e bastante interessante, assim, quase literário, né, porque fala de volta para o futuro, o fio, os nós e a rede do processo civil. E, Daniel, eu não sei, você não deve ter visto, mas a gente fez um evento com o Marcílio Franca, da Paraíba, e com o Tércio, que usava também uma alegoria náutica, porque falou-se sobre direito e arte. Então, eu achei que ficou muito interessante esse título, porque traz esse outro caráter aí bastante importante para a gente, que é essa interdisciplinaridade, e cada vez mais a gente tem feito isso, né? Feito uma abertura da universidade para a sociedade e tentando virtualizar nossas disciplinas, abrir essas portas da universidade para outras colaborações, outras parcerias, e a gente fica muito feliz de fazer a abertura desse evento. É óbvio que, antes de passar a palavra, eu tenho alguns recados, né? Um deles é o que a professora Fernanda, nossa pró-reitora de pós-graduação, sempre diz, que precisa fazer o papel do youtuber, né? Ou seja, olha, tem muita gente nova nos assistindo, então, por favor, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, curtam o vídeo, porque assim o algoritmo do YouTube começa a indicar mais os nossos vídeos. E, obviamente, sigam a todos nós, né? Eu, o Rogério, o Elias e o Daniel, nas redes sociais, além, obviamente, do nosso PPGD Unimar, porque lá vocês vão ver aí a quantidade de eventos, a quantidade de coisas que cada um de nós tem feito, né? Porque a pandemia tem quebrado fronteiras e tem dado a oportunidade para que a gente difunda mais conhecimento de maneira crítica, de maneira bastante com um grau bastante elevado, digamos assim. Dito isso, lembro também a todos que próxima semana vamos ter aí uma programação intensa, mas eu volto no final, depois dos debates ou no meio dos debates, e conto para vocês o que é que está por vir no nosso canal próxima semana. Obrigado, Elias, você tem a palavra. Obrigado, Jonathan. Muito boa noite a todos. Sempre gosto de parabenizar o professor Jonathan
pelo excelente trabalho que ele tem intensificado nesse período. São realmente diversos encontros virtuais e que, inclusive, maximizam uma intenção que ele sempre teve, ele, a Mariana e muitos dos demais corpos docentes, mas basicamente é um movimento muito liderado por ele e pela Mariana de internacionalizar a faculdade. Então, se tem um ponto positivo nesse período, né, é a possibilidade dos alunos, dos mestrandos, dos doutorandos, cada vez mais terem acesso, né, ao melhor do pensamento nacional e internacional em suas mais diversas áreas. Então, parabéns, Jonathan, estendendo aqui também parabéns para a professora Mariana, que lideram de uma forma exemplar este movimento. Cumprimento o meu amigo, o professor Rogério, é sempre uma satisfação estar aqui com você, um amigo já de longa data, e, mais uma vez, cumprimento o professor Daniel Mitidiero, o professor Daniel, que eu sempre costumo dizer quando eu encontro, é uma grata satisfação de poder dar a face, na verdade, a diversas linhas, diversos escritos e diversos pensamentos que me acompanham há muitos anos, né? O professor Daniel Mitidiero, ele dispensa apresentações, é coautor de obras sensacionais que ele escreve com o professor Luiz Guilherme Marinoni, com o professor Sérgio Arenhardt, é um curso festejado de direito processual, sem dúvida nenhuma, para quem é meu aluno, para quem já me acompanha, meu aluno, minha aluna, sabe que essa é uma das obras que eu indico, né, indico com bastante frequência, são pensamentos que não perdem a didática e, ao mesmo tempo, são muito profundos. O volume 1, inclusive, do curso de Direito Processual, nessa versão pós-CPC, é extremamente profundo, sem perder a didática. Então, dar a face justamente àquele que escreve, né, e que é o autor dos livros, é uma grande oportunidade aqui para os alunos que vão acompanhar a sua nobre palestra. E, antes de passar a palavra a ele, eu apenas gostaria de fazer um pequeno parênteses, né? Não é um depoimento meu, é um depoimento do professor, outro gigante do processo civil que nós temos, que é o professor Cássio Scarpinella Bueno. Há cerca de 20 dias atrás, né, Daniel? Acredito 3 semanas atrás, estávamos encerrando um congresso na ESA, OAB São Paulo. O professor Daniel fez a gentileza de encerrar, né, um grande dia de evento que tivemos lá na Escola Superior da Advocacia, junto com o professor Cássio. E depois do professor Cássio ouvir as perspectivas do professor Daniel Mitidiero sobre os próximos 5 anos do Código de Processo Civil, o que poderia acontecer, o professor Cássio iniciou a palestra dele dizendo: que professor fora da curva. Isso, já tive o contato com o professor Daniel, enfim, né, no concurso, né, Daniel, lá na Fundação Getúlio Vargas, acredito que ele foi seu examinador, e ele chegou a lembrar daquele momento dizendo: meu Deus, né, essa é, sem dúvida, uma das maiores promessas do processo civil brasileiro, e não deixa de ser verdade. É um gigante do processo civil, com pós-doutorado na Universidade de Pavie e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além, né, de ser responsável pelas disciplinas de processo civil no mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Daniel, nosso muitíssimo obrigado a você. É com muita honra que esse programa te recebe. Obrigado. Vida, Elias, Rogério, Jonathan, meus queridos amigos, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu realmente fico feliz de a gente poder debater algumas ideias sobre o processo civil brasileiro. Em particular, eu tenho visto muito o Elias. Elias é sempre muito generoso em me apresentar. Elias, te agradeço muito toda essa lianeza e gentileza, e saiba que a admiração é recíproca. Eu te acompanho também há muito tempo e tenho percebido o quanto tens influenciado positivamente a nossa doutrina, o quanto tens influenciado positivamente o movimento pela renovação dos estudos do processo civil. Então, receba também minha calorosa admiração, né, desde Porto Alegre aqui até São Paulo. Eu realmente fico muito feliz com o convite. Eu digo mesmo ao professor Rogério. O professor Jonathan eu conheci hoje, né, porque os tributaristas, de um modo geral, não se misturam, né? Eles não olham para o andar de baixo, né? Os processualistas não costumam ganhar a atenção dos tributaristas, mas a gente sabe como é assim em todos os lugares. Eu, antes de entrar no meu tema, também quero saudar todos os alunos e alunas da Unimar, dizer que é um prazer poder estar aqui no programa, falando com todo mundo, e dizer que eu vim trazer algumas ideias para a gente debater.
E isso é verdade. Eu estou aqui para debater essas ideias. Portanto, para ouvir as impressões, as críticas dos colegas e colegas sobre aquelas ideias, né, que me parecem acabaram formando uma boa parte do processo civil brasileiro. E hoje, até sei que o Elias já mencionou, mas hoje tem uma pessoa em particular que está assistindo, que é o meu pai. Ele não costuma assistir as minhas palestras assim. Às vezes tem jogo do Grêmio, ele acaba não assistindo, mas hoje ele me disse que ia assistir. Então, pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado por todo o exemplo. Estamos juntos, estamos na parceria. Bom, eu vou falar sobre De Volta para o Futuro, o fio, os nós e a rede no processo civil. Eu pretendo fazer isso durante mais ou menos 30, 40 minutos, depois a gente pode debater. O que eu quero dizer com isso? Eu pretendo analisar, basicamente, as normas fundamentais do processo civil. Essa é a ideia central do meu discurso. Por que apareceram as normas fundamentais do Código de Processo Civil, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, quais são os grandes compromissos a que se ligam essas normas, desde um ponto de vista macroscópico. Então, a minha preocupação é justamente essa, né? E onde é que está essa preocupação aqui no meu título, né? Onde é que ela está aparecendo? Se a gente for olhar o processo, a gente vê que o processo é um procedimento, né? É um procedimento em contraditório, é um procedimento pautado pelo diálogo, no mínimo entre 3 pessoas, autor, juiz e réu. O processo é um procedimento em contraditório que tem uma finalidade, prestar tutela jurisdicional. E, se tudo der certo, prestar tutela jurisdicional aos direitos. Então, eu diria que o processo, para a gente começar a nossa conversa, é um fio. É um ir adiante. O processo é um procedimento. Ele vai adiante, ele é um fio. E esse fio, ele evolui em diferentes estações, com diferentes perspectivas, com diferentes nós. O primeiro nó é a ação. Depois da ação, eu tenho um outro nó fundamental, que é o nó da jurisdição, que recebe essa ação. E depois eu tenho um outro nó, que é o nó da defesa. Posso ter antes uma audiência aqui, mas vamos simplificar que é o nó da defesa. E esses diferentes nós vão fazendo com que o procedimento avance. Então, eu tenho o fio e eu tenho os nós. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma rede que envolve esse fio e esses nós. E essa rede é justamente a rede das normas fundamentais. Então, basicamente, eu poderia dizer que a minha exposição hoje ela vai se concentrar em compreender o papel dessa rede. Essa rede que envolve o procedimento em contraditório e que, por assim dizer, vai dando um colorido especial a cada um desses nós. E aí vem a ideia do De Volta para o Futuro. Eu, ano passado, estava escrevendo um livro que saiu agora há pouco, em fevereiro, o Processo Civil, e eu estava, enquanto eu estava escrevendo sobre o fio, os nós e a rede, estava escrevendo sobre as normas fundamentais, eu revi uma trilogia clássica. Eu tenho certeza que o Elias, o Rogério e o Jonathan também assistiram há alguns anos. Eu estava revendo o Marty McFly voltar alguns anos, né? Ele estava no De Volta para o Futuro, e a gente tem três filmes, né? Tem 3 partes do De Volta para o Futuro. A ação se passa em 1985, a ação se passa em 1985, mas no primeiro momento o Marty McFly ele volta a 1955, depois ele vai a 2015 e depois ele vai a 1885. E aí eu comecei a ordenar essas datas: 1885, 1955, 1985 e 2015. Eu comecei a ordenar essas datas e elas começaram a me dizer alguma coisa. E o que elas começaram a me dizer? Elas começaram, basicamente, a me colocar diante da contingência de que a gente está sempre procurando compreender de uma maneira diferente, dando novos fundamentos, dando uma nova interpretação
a ideias muito antigas, né, que já nos acompanham de séculos na estruturação do processo. Eu pensei, por exemplo, que se a gente fosse ajustar lá, e quando eu era criança, eu tinha assim, sonhava com aquela máquina do tempo de ajustar lá o relógio para voltar no futuro. Se a gente for ajustar para voltar para o passado, para 1885, e for ver o que nós temos hoje em termos de normas fundamentais, o que de algum modo é congruente com a ideia de normas fundamentais, a gente vai ver que a doutrina, à época, falava em princípios estruturantes, né, princípios fundamentais. Tinha, inclusive, um clássico ensaio de um autor alemão chamado von Baer, em que ele falava em princípios formativos. Princípios formativos. Aliás, essa é uma terminologia que não era terminologia, por assim dizer, dominante, né? Na verdade, a terminologia dominante é a de máximas processuais, princípios gerais do processo. Mas o von Baer tinha essa expressão, princípios formativos. E é engraçado que essa expressão acabou sendo a expressão vencedora, a expressão que, por assim dizer, nós, de algum modo, lembramos quando vamos examinar alguns princípios básicos do processo. Isso tem uma razão, né? Isso tem uma razão. A razão é muito clara, porque no primeiro trabalho de comparação processual civil que eu conheço, que foi realizado pelo Robert Vince Miller, ele falava nos princípios formativos do processo civil. É um trabalho de 1923, publicado na revista de Illinois, né, em 3 partes, e ele examina lá os princípios formativos do processo civil numa chave de tradição romano-canônica, tradição do common law. E ele pega essa expressão, princípios formativos do von Baer, para justamente amalgamar essas máximas processuais. Então, se a gente fosse ajustar o relógio, a gente já teria condições de ter lido esse ensaio do von Baer. Talvez passasse despercebido, porque, afinal de contas, não era a grande terminologia da época. Acabou se tornando a grande terminologia da época, porque, em 1923, o Robert Vince Miller acaba utilizando essa expressão para trazer o seu trabalho de comparação sobre os princípios jurídicos. E isso, em particular, na América Latina, acaba ganhando ainda mais força, porque na década de 40, especificamente em 45, sai a publicação de uma tradução para o espanhol desse livro do Robert Vince Miller. É uma tradução para o espanhol que, inclusive, tem o prefácio de Eduardo Cotturi, né? À época, sem dúvida alguma, o principal processualista em atividade da América Latina, o mais conhecido processualista da América Latina fora da América Latina, né? Isso sem dúvida alguma. Então, vejam como, num primeiro momento, algumas dessas ideias que hoje estão lá no nosso código, tratadas como normas fundamentais, eram tratadas a partir da ideia de princípios formativos. Então, Miller começa falando no princípio do contraditório, trata do princípio dispositivo. Esses temas acabam, por assim dizer, estruturando, dando opções para o legislador para que ele pensasse um modo de formar o processo. E a ideia de princípios formativos aqui não era ainda de princípios como normas jurídicas, como hoje a gente compreende em normas fundamentais, e vejam já aí a diferença um pouquinho dessas duas coisas, mas princípios como grandes ideias, que eram formuladas pela doutrina para que o legislador pudesse delas se valer para construir um determinado processo, para construir normas jurídicas. Era isso, basicamente, a ideia dos princípios formativos. Se a gente for ajustar agora essa nossa viagem no tempo para 1985, né, e aí for deixar de lado a Alemanha e for ajustar para 1985 no Brasil, né, já não vai mais dar tempo da gente ver todo mundo na rua de blusa amarela, né, movendo pelas diretas já. Mas a gente vai estar lá já
na abertura política, a gente já vai estar com a efervescência da Constituinte, em 1985. Foi a efervescência da Constituinte. E na Constituinte, um dos grandes temas que ganharam destaque foi o do devido processo. O devido processo legal, como nós sabemos, aparece na Constituição de 88 pela primeira vez, no artigo 5º, inciso 54, e com ele aparecem vários outros direitos e garantias processuais. Vamos usar, por enquanto, a terminologia utilizada pela Constituinte. De onde é que veio isso, né? De onde é que essas ideias acabaram aparecendo no Brasil, né? É claro que a ideia do due process of law é uma ideia que vem do direito norte-americano, da 6ª e da 14ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, do Bill of Rights, que de seu turno vem da Magna Carta, então da tradição do common law inglês. Evidentemente que o devido processo legal, fair trial, acaba sendo algo ligado à tradição do common law. Mas como é que isso acaba chegando no Brasil? No Brasil de 1985, ajustar o nosso relógio lá para o tempo da ação do filme. Existe um itinerário muito interessante, e esse itinerário ele faz com que a gente tenha que voltar a 1955, ao pós-guerra. E aí, no pós-guerra, a gente consegue perceber de que modo essas ideias do devido processo começaram a penetrar na tradição romano-canônica. Onde é que apareceu isso pela primeira vez na tradição romano-canônica? Num ensaio do jurista uruguaio Eduardo Cotturi. Em 1945, o Eduardo Cotturi, 1946, na verdade, né, um ano depois do final da guerra, aliás, um ano depois que meu pai nasceu, meu pai é de 45, em 1946, o Eduardo Cotturi publica um ensaio clássico, né, absolutamente clássico, chamado As Garantias Constitucionais do Direito de Ação. E lá ele procura trabalhar o direito de ação à luz da ideia de devido processo da tradição do common law. É a primeira vez que isso acontece na tradição romano-canônica. Esse é um texto seminal. E em 1950, Piero Calamandrei, abrindo o primeiro congresso da Associação Internacional de Direito Processual Civil, em Firenze, com um texto chamado Processo e Democracia, ele vai dizer que a gente tem que, depois do horror da guerra, da Segunda Guerra, depois do horror de se tentar pensar o processo e o direito a partir de esquemas conceituais e formais, a gente precisa dar substância ao processo. E precisa pensar o processo a partir do devido processo. E ele invoca, então, Eduardo Cotturi. Está lá nas notas de rodapé do Processo e Democracia, do Calamandrei, a alusão aos trabalhos do Cotturi sobre o devido processo legal. E isso tem um impacto muito grande na doutrina italiana. Porque Piero Calamandrei foi ninguém mais, ninguém menos do que o grande mestre de Mauro Capelletti. Ele foi o homem que procurou trabalhar a reconstrução da democracia na Itália. E ele começou a inculcar temas ligados à Constituição aos seus alunos, especialmente a Mauro Capelletti. E Mauro Capelletti começou, então, a alegar também aos seus colegas, aos seus contemporâneos. A influência de Calamandrei faz com que, em 1970, Luigi Paolo Comolio, então aluno de Vittorio Dente, professor em Pavia, que também tinha esses rasgos de common law e de processo civil na perspectiva da Constituição, escreva um trabalho conhecidíssimo, que é o direito à garantia constitucional da ação e o processo civil. Niccolò Trocker escreve, em 74, Processo Civil e Constituição. Niccolò Trocker, aluno direto de Mauro Capelletti. Depois, Vincenzo Vigoriti também escreve sobre o direito de ação e o due process of law, também aluno de Mauro Capelletti, naquele ambiente cultural da Firenze da década de 70. E o mais interessante, e aqui é que vem o ponto de como a roda gira, é que o tema que foi da América Latina para a Itália, da América Latina para a Europa, acaba voltando da Europa para a América Latina, em especial para o Brasil. Por quê? Porque na década de 70, Ada Pellegrini Grinover
né, participando daquele ambiente de debates com Mauro Capelletti, com Vitório Dente, escreve 2 livros que são 2 livros também seminais da doutrina brasileira. O primeiro deles é As Garantias Constitucionais do Direito de Ação, e o segundo é o Código de Processo Civil e os Princípios Constitucionais do Processo. Estou me referindo ao Código de 73, naturalmente. E aí, vejam, a partir daí, nós começamos a pensar o processo civil na perspectiva da Constituição, começam a aparecer mais estudos de processo que procuram colocar a tônica da ação, não mais como um direito abstrato, como o direito a obter uma decisão, mas como um direito a um devido processo. A ponto de que, em 1987, talvez uma das mais influentes teses escritas no Brasil sobre direito processual, A Instrumentalidade do Processo, Cândido Rangel Dinamarca, ele vai colocar como um dos pontos fundamentais a relação entre processo e Constituição numa dupla via. A via do devido processo, que é a Constituição emprestando garantia ao processo, e do processo constitucional, ou seja, do processo emprestando garantia à Constituição, mediante controle de constitucionalidade. E aí, então, esse tipo de estudos começa a florescer. Depois aparecem os estudos do professor Carlos Alberto, do professor Marinoni, sobre o processo civil e direitos fundamentais, isso já no final do século XX, início do século XXI, e esses temas começam a desarrolar. E aí, vejam, e aí a gente vai acabar chegando, então, em 2015. A gente ajusta o nosso relógio para 2015. E ajustando o nosso relógio para 2015, a gente já vai perceber que a terminologia mudou um pouquinho. A gente já não fala mais simplesmente em princípios formativos e também não fala nos princípios ou direitos fundamentais do devido processo, mas a gente acaba falando em normas fundamentais. A gente começa a falar em normas fundamentais porque começou a virar moeda comum, moeda corrente, a ideia de que as normas podem ser princípios e regras. E para alguns autores, eu particularmente penso assim, princípios, regras e postulados normativos. Parte do professor Humberto Ávila, Teoria dos Princípios, em que ele mostra que a gente tem normas de primeiro grau, princípios e regras, e normas de segundo grau, normas sobre como aplicar outras regras, sobre como interpretar outras regras, no Teoria dos Princípios. E a gente percebe, então, que o nosso legislador, ele aproveita esse momento para dizer o seguinte: vamos recolher a experiência dos princípios formativos, vamos recolher a experiência das normas ligadas ao devido processo e vamos colocar isso para abrir o Código de Processo Civil. E vamos abrir o Código de Processo Civil com essa, já que eu tenho normas heterogêneas, que o que amalgama isso é o gênero norma, vamos colocar normas fundamentais, normas fundantes do processo civil brasileiro. E aí, então, vencida a primeira parte da minha exposição, eu entro na segunda parte da minha exposição, que visa responder basicamente 2 perguntas. A primeira é a seguinte: de onde é que veio a ideia de começar um Código de Processo Civil com normas fundamentais? Primeira pergunta. A segunda pergunta é, afinal de contas, qual é o denominador comum dos artigos 1º a 12 do Código de Processo Civil? Como é que eu posso organizar isso? Ponto fundamental, como fica claro desde a minha exposição, direito é cultura, processo é cultura, nada cai do céu azul. A gente trabalha com ideias que vencem, ideias que às vezes ficam represadas, que voltam em um momento posterior, mas a gente trabalha com ideias, ideias culturais. O direito trabalha com cultura, o direito não é natureza. E isso é fundamental para a gente entender como é que chegou essas normas fundamentais, como é que elas chegaram para abrir o Código de 2015. E aí eu proponho um exercício. Se a gente for olhar o Código de 73, a gente vai perceber que o Código de 73 ele abre com a jurisdição. Ele abre falando em jurisdição. O artigo 1º está lá na jurisdição. O Código de 73, ao abrir
falando sobre a jurisdição, ele refletia os seus dois grandes modelos, que era a ZPO alemã de 1877 e o Código de Processo Civil italiano de 42. Eles começavam falando sobre a jurisdição, porque começavam falando sobre uma das funções do Estado. No entanto, se a gente começar a dar alguns passos à frente, a gente vai ver que a compreensão de que o processo deve ser disciplinado desde o ponto de vista da jurisdição começa a mudar. O Código de 2015, o Código de 75 na França já inicia enunciando os princípios diretores do processo. Ou seja, com uma atuação mais equilibrada. Não está só num dos sujeitos de jurisdição, mas fala nos princípios diretores do processo, né? Ou seja, como é que ele se estrutura para atender, para equilibrar melhor os seus compromissos. E se eu fechar o século XXI, né, com a última codificação do século, perdão, XXI não, se eu fechar o século XX, a última codificação do século XX, sem dúvida alguma, as regras do processo civil inglês, de 97. E as regras do processo civil inglês, elas começam com uma enunciação de compromissos fundamentais, de princípios fundamentais. Ou seja, a que se propõe este código. É daí que vem a ideia. O Código de 2015, ele procura equacionar de uma maneira mais equilibrada as relações entre as partes e o juiz. O Código de 2015 procura equacionar de uma maneira mais equilibrada, as feições do processo e compromissá-lo com um ideal maior, que é o ideal do Estado constitucional, que é o ideal do Estado democrático de direito regido por uma Constituição. E isso fica muito claro quando a gente começa a ver mesmo o que está por debaixo desses artigos. Eu tenho me debruçado nessa matéria desde lá de 2015, a gente fica pensando, desde muito antes, na verdade, mas lá no curso de 2015, a gente propôs uma interpretação para esse esquema das normas fundamentais, depois no código, depois nos comentários, agora na obra sobre o processo civil. A gente acaba aparecendo e repensando essas coisas. E eu estou convencido de que fica muito claro o esquema da Constituição, do Estado de Direito e do Estado Democrático quando a gente olha para esses dispositivos do Código. Então, em primeiro lugar, né, Constituição. Bom, fica muito claro olhando o artigo 1º e o artigo 8º. O artigo 1º diz que todo o Código deve ser interpretado e ordenado de acordo com os princípios da Constituição, com os valores fundamentais da Constituição. E o artigo 8º diz que o juiz tem um compromisso de aplicar e interpretar toda a ordem jurídica, todo o ordenamento jurídico para resolver os conflitos e prestar tutela aos direitos. Inclusive, deve fazê-lo de maneira proporcional, de maneira razoável, de forma eficiente. Então, um primeiro grande spec, né? As normas fundamentais têm um compromisso com a Constituição. Isso fica claro no artigo 1º e no artigo 8º. Um Estado democrático de direito é um Estado regido por uma Constituição. E tem um compromisso, em segundo lugar, com o Estado de Direito. O Estado de Direito é um Estado que está estruturado em 3 princípios: segurança jurídica, liberdade e igualdade. Os 3 princípios estruturantes do Estado de Direito. Segurança jurídica, liberdade e igualdade. A segurança jurídica é o meio pelo qual eu promovo liberdade e segurança. Mas vamos lá, sim, também não vou de pássaro, né? Vamos pensar no princípio da liberdade. O princípio da liberdade, ele está, e da autonomia da vontade, está amplamente como prestigiado nas normas fundamentais, quando eu vejo, por exemplo, o princípio dispositivo e o princípio da demanda, no artigo 2º, cuja base, como nós sabemos, é a autonomia da vontade. Ele tem uma projeção muito clara nas convenções processuais, no artigo 190, a projeção claríssima do princípio da liberdade.
Depois, com a manifestação da igualdade, eu tenho lá o artigo 3º, o artigo 6º, o artigo 7º. O artigo 3º traz a justiça multiportas, né? De que modo essa multiporta se conecta com a igualdade, porque eu só vou conseguir implementar o princípio da igualdade se eu conseguir tratar as diferentes situações conflitivas com as ferramentas que elas exigem. E nem todo conflito deve ser resolvido por uma decisão judicial. Alguns conflitos são melhor resolvidos por conciliação, por mediação, ou por alguma outra maneira. De modo que o princípio da igualdade vai contemplado por um sistema de justiça multiportas que foi adotado pelo Código. O princípio da igualdade ele vai contemplado por um modelo cooperativo de processo. O modelo de cooperativo de processo revela a necessidade de nós termos um juiz paritário no diálogo e assimétrico apenas no momento de impor uma decisão. Mas, ao longo do processo, o juiz deve ser paritário, porque só é possível dialogar em condições de paridade. E, naturalmente, a igualdade está contemplada no princípio da igualdade enumerado na paridade de armas. O artigo 7º fala que as partes devem ter os mesmos direitos, os mesmos ônus, os mesmos deveres, uma simetria, paridade de armas. Até porque, como é fácil compreender, sem paridade de armas, sem igualdade, não existe base para o contraditório. Mas o Código também está comprometido com a segurança jurídica. Segurança jurídica quando trata da boa-fé, artigo 5º. A boa-fé não é nada mais, nada menos do que uma projeção do princípio da confiança legítima. E a confiança legítima é um grande pedaço do princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica é cognoscibilidade, é estabilidade, é confiabilidade, é efetividade. Então, a confiança legítima é aquilo que permeia a necessidade de boa-fé, que está lá, contemplada no artigo 5º do Código de Processo Civil. Assim como a segurança jurídica é o princípio fundamental que ampara a vedação à decisão surpresa. Por que eu evito a decisão surpresa? Porque eu preciso confiar no diálogo que está sendo estabelecido no processo. E que o diálogo estabelecido no processo ele vai, por assim dizer, de algum modo, circunscrever as possibilidades de ação de todos os seus participantes. E, finalmente, a segurança jurídica ela é contemplada quando eu tenho uma promessa de um direito de ação efetivo. O artigo 3º promete uma tutela adequada, efetiva e tempestiva. O direito de ação ele é contemplado com essa ideia de segurança como efetividade. E na terceira ponta, na última ponta, e aqui eu me encaminho para o final da minha exposição, sei que já estou quase em 40 minutos. As normas fundamentais têm um compromisso com o Estado democrático. Estado democrático significa Estado que viabiliza a participação. Esse é o Estado democrático. E o Estado democrático, ele viabiliza a participação na justiça civil e no processo civil, a fim de que nós tenhamos condições de construir uma justiça civil dotada de accountability, uma justiça civil transparente, em que a gente consiga confiar em uma justiça responsiva, capaz de responder às necessidades de tutela que nós temos. Isso fica muito claro quando a gente coloca 3 normas fundamentais no liquidificador: contraditório, fundamentação e publicidade. O direito ao contraditório como direito não só de ser informado e reagir, mas de influir no conteúdo das decisões e não ser surpreendido por decisões, por elementos em que não foram considerados. A fundamentação como um dever de debate para com as partes, congruente com o caso concreto, não genérica, e que responda às razões levadas efetivamente pelas partes, e tudo num ambiente pautado pela publicidade.
porque a publicidade é a condição para accountability. Então, desse modo, a gente consegue perceber o quão profundamente vinculado à Constituição e ao Estado democrático e ao Estado de Direito nós temos o nosso processo civil hoje. Enfim, para a gente começar a nossa conversa, eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todo mundo, o convite de vocês para a gente estar aqui. Elias, muito obrigado mais uma vez, Rogério, Jonathan. Eu realmente fico muito feliz de poder trazer essas reflexões e submetê-las à crítica dos amigos. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos, Daniel, é sempre uma satisfação enorme, na verdade, estar te ouvindo, né? São realmente relações extremamente profundas, o que mostra uma cultura formidável, né, de processo civil, um conhecimento fantástico, inclusive, dos doutrinadores italianos, não só italianos, né, mas até pela sua formação, com pós-doutorado na Itália, quer dizer, já dá para, com certeza, verificar, né, a base formidável que você tem daquela escola fantástica, que é a processualística italiana. Eu não posso perder a oportunidade, Daniel, de, na verdade, fazer aqui 3 indagações a você, mas você vai escolher uma, né? Eu tenho certeza que teria condições até de, enfim, fazer das 3, né, várias e outras reflexões, criar subitens e daí sair, certamente, outra obra fantástica. Mas eu vou fazer as 3, você escolhe uma, né? E aí, com breves reflexões, eu tenho certeza que teremos aqui sem dúvida nenhuma, uma contribuição muito forte para os nossos alunos, tanto do mestrado quanto do doutorado. Nós estamos falando aqui, a sua explanação foi fantástica, sobre as normas fundamentais do Código. Eu não posso perder a oportunidade de fazer relações entre essas normas com institutos. E aí, colher um pouco da sua opinião sobre alguns institutos polêmicos, né, que certamente, como você bem sabe, ainda a doutrina se debruça. E os princípios certamente norteiam, né, a maneira ou a forma como a jurisprudência vai se firmar, ou mesmo a doutrina vai, de alguma forma, se conformar com a aplicação ou a maneira de se aplicar essas normas que vieram com o Código de Processo Civil. Então, partindo aqui para a primeira questão, que você até muito bem mencionou, você trouxe bem a figura da liberdade se relacionando com os negócios processuais e com as convenções processuais, né? A possibilidade das partes, inclusive no que toca à convenção processual atípica do artigo 190, estabelecerem determinadas combinações com relação aos seus ônus, seus poderes e seus deveres. E uma das normas fundamentais, eu não sei se você vai concordar com a minha afirmação, que se apresenta como uma novidade e não só uma repetição do que já constava na Constituição, é o princípio da cooperação. O artigo 6º, ele, de alguma forma, não aparecia, pelo menos não de maneira evidente, dentro da Constituição Federal. A professora Ada já tinha, de certa forma, uma interpretação de que o contraditório participativo, o contraditório ampliado, se ligaria a essa figura da comunidade de trabalho, mas fato é, pelo menos na minha visão, que o princípio da cooperação ele estaria, talvez, muito mais embasado na doutrina alemã e na doutrina portuguesa, e ele traz, inclusive, outras facetas, né? Dentre elas, um diálogo permanente do magistrado com as partes, pelo menos essa é a experiência que eu tive em Portugal nos meus estudos ali. E, olhando, então, para a relação possível entre convenções processuais, liberdade das partes e as normas fundamentais, o princípio da cooperação e o magistrado como protagonista, ou mesmo como um partícipe, como uma parte nesse diálogo com os demais sujeitos processuais para depois decidir, né, como bem lembra o professor Fred Didier, essa seria a minha primeira pergunta. Como é que você dialoga com uma norma fundamental, de certa forma, trazendo uma novidade, que é um juiz participando de um diálogo para posterior decidir, inclusive com vários outros deveres que são inerentes a esse princípio, e essa importante, vamos dizer assim, reflexão que se tem, né, das convenções processuais. Tem diversos pensadores que, inclusive, pregam uma liberdade até bastante elástica das partes no que toca aos negócios processuais atípicos. Como é que você encaixa essas duas figuras? Essa é a pergunta 1, você vai escolher uma delas, tá? A pergunta número 2, pela primeira vez o legislador, nas normas fundamentais, principalmente no seu artigo 4º,
ele se preocupou com a duração razoável especificamente na fase de execução. Então, nós temos aí certamente uma grande novidade, pelo menos na redação do artigo 4º, que é a duração razoável do processo na execução. Houve uma certa preocupação com isso. E, de certa forma, muitos se embasam nessa parte final do artigo 4º para sustentar a aplicação das medidas executivas atípicas que estão no artigo 1394. Queria ter, não posso perder a oportunidade de ter a sua percepção da relação do artigo 4º com o artigo 1394 e com o artigo 8º, porque o artigo 8º traz dois outros princípios bem sérios, pelo menos que dialogam muito forte com a execução, que é o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. A razoabilidade, trazendo, com origem no direito americano, no direito norte-americano, trazendo aquela figura da proibição ao abuso, que, aliás, se relaciona com o princípio da legalidade, que você também muito bem mencionou. Então, como é que você relacionaria razoabilidade, legalidade, quarto, na parte final, que é essa duração razoável do processo e a efetividade, com o 1394 e com a proporcionalidade? Que tipo de leitura que você faz ligando esses princípios com as medidas executivas atípicas? O Supremo Tribunal Federal terá o desafio daqui a pouco justamente de dizer se é possível fazer uma interpretação conforme do 1394 ou se ele é inconstitucional, há um debate sobre isso, está em aberto. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça ainda não têm uma uniformidade com relação a esse instituto também. E a minha terceira pergunta é a última, e você vai escolher uma delas, porque todas elas dariam uma outra palestra, mencionou muito bem a importância do contraditório e a vedação das decisões surpresa, no artigo 9º e no artigo 10º. Isso não é novidade para ninguém, queridas alunas e queridos alunos. O professor Daniel teve profunda influência no termo tutela provisória, que todo mundo está, de alguma forma, interpretando, e se debruçando quando olha o CPC. Então, quando vocês enxergam aquele título, tutela provisória, os senhores se lembrem, por favor, do professor Daniel Mitidiero. Ele ajudou bastante, quando o projeto voltou da Câmara para o Senado, e encontrar uma maneira de disciplinar bem esse instituto, para que pudéssemos chegar à sanção, inclusive do CPC, da forma como ele foi endereçado à presidência da República. Ele, na verdade, foi um dos grandes protagonistas no desenho do Instituto Tutela Provisória no CPC 15. E aí, enxergando, fechando parênteses aqui, enxergando a dinâmica da tutela provisória, o artigo 9º e o artigo 10º, existe uma possibilidade de se relativizar o contraditório na tutela provisória de evidência no seu inciso 2. Então, o 311, inciso 2, traz a figura do contraditório diferido, com base na ideia de respeito às teses fixadas em julgamentos repetitivos. Por outro lado, o 332 traz a possibilidade do julgamento liminar de improcedência, com base, inclusive, em outras figuras, que não só aquelas das teses fixadas em julgamentos repetitivos. Seria possível, na sua visão, sem ferir esta intenção do legislador de respeito a algum contraditório prévio, deferir-se uma tutela provisória de evidência, não só olhando para as hipóteses do 311, inciso 2, mas também para as hipóteses que estão no 332, ou seja, para aquelas outras hipóteses que autorizam algo mais grave, inclusive, que é o julgamento liminar de improcedência? Estaríamos com isso ferindo a dinâmica do 9º e a dinâmica do artigo 10. Por favor, escolhe uma das três. Te peço desculpas, inclusive, de ter me alongado aqui nas perguntas, Daniel. Imagina, Elias. Eu, por mim, até posso responder as três de maneira mais rápida. A única coisa que eu preciso fazer é pegar uma caneta, porque a minha caneta terminou a tinta. Eu só preciso fazer isso em 10 segundos. Então, eu não queria sair enquanto estava falando, mas eu estava tudo na minha cabeça aqui. Um minuto. Não, fica tranquilo, Daniel. Que é uma grande oportunidade de ouvir. Ele é um dos grandes pensadores e realmente são princípios que se relacionam bem com institutos que são polêmicos. Então, por isso que eu insisti, e já pedindo desculpas aqui para o Daniel, viu, Daniel? Não, imagina.
Bom, parece até que a gente ensaiou, né? Na verdade, porque dessas três interessantíssimas perguntas, obrigado, Elias, pela reflexão em conjunto. Sobre duas, eu já escrevi 2 monografias, né? Então, são temas que eu realmente gosto muito desses temas, são temas que são temas importantes, são temas estruturantes do código, eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre eles. Eu vou começar falando sobre colaboração, e aí existe um enorme debate na doutrina, e acho que com isso a gente já consegue fazer uma suma divisio, né, entre autores que imaginam que seja possível uma colaboração entre as partes, né, como Fred, como Cabral, por exemplo, que são autores que dizem, olha, uma das projeções do modelo cooperativo de processo, uma das projeções do princípio da colaboração são as convenções processuais, e as partes podem cooperar, né, entre si, e de um lado, né, e nesse sentido, as convenções processuais seriam, de fato, uma das projeções do princípio da cooperação, e essa seria a ligação entre os dois temas. E outros autores, como eu, que circunscrevem a ideia de colaboração, a colaboração do juiz para com as partes. Bom, mas se eu parto do pressuposto de que a colaboração, ela, em primeiro lugar, é um modelo estruturado a partir de pressupostos sociais, lógicos e éticos, né? E, em segundo lugar, um princípio que impõe deveres de conduta ao juiz, eu preciso, de algum modo, responder, e aí é que vem o problema, para que servem, afinal de contas, as convenções. E um ex-aluno meu, um querido amigo, Rafael Abreu, na tese de doutorado que ele escreveu sobre incentivos processuais, ele procura mostrar como os negócios jurídicos processuais, antes de serem um ambiente de cooperação entre as partes, é um ambiente em que as partes procuram obter vantagens para si. Por que eu vou propor um negócio sobre a convenção, um negócio sobre ônus da prova? Porque, na verdade, eu quero me desonerar do ônus da prova, porque eu quero facilitar. Eu vou propor uma convenção processual em que eu vou ter direito a determinado bem e não a outro bem. Porque eu estou querendo facilitar a minha vida, né? Então, na verdade, não é propriamente uma cooperação no sentido de atuar para o mesmo fim, né? Que é claro, muito claro na figura do juiz, em que ele atua para a obtenção de uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva, ou para dar unidade ao direito. São os 2 grandes fins, né? Artigo 6º e artigo 926 do Código. Então, eu responderia essa primeira indagação dizendo o seguinte: na minha avaliação, colaboração é algo que não está ligado a convenções processuais. São 2 temas distintos. Embora eu, naturalmente, enfim, respeito muito os colegas que pensam de maneira diferente, enfim, mas eu acho que são temas diferentes. E eu acho que, assim, a prática, né, nós somos advogados, né, Elias? E tu não vai fazer uma convenção processual para deixar o processo mais ajustado para haver um litígio melhor. Não, tu vai fazer uma convenção processual porque tu quer uma vantagem, né? É isso. Então, existe um fio de realidade aqui que a gente precisa puxar. Bom, em segundo lugar, acho que esse é um outro ponto fundamental. Eu não tenho dúvida que a duração razoável ela está ligada às técnicas processuais atípicas, porque a fase executiva, mesmo quando tem uma execução pecuniária em jogo, ela é muito encurtada se eu consigo, de algum modo, coagir a vontade do executado a efetuar um pagamento. Então, não há dúvida que uma projeção da duração razoável sobre o plano da execução tem como ponto sensível as técnicas executivas, mas também é muito clara a ideia de que a técnica executiva ela encontra limite no postulado da proporcionalidade. Eu até falo aqui em proporcionalidade porque quando está em jogo um problema de meios e fins, né, como é o caso, saber se o meio que eu adoto é proporcional ao fim, se ele promove o fim, portanto, é adequado, se ele é justificado à luz
do fim que eu estou buscando e se existem ou não outros meios adequados para a busca desse fim, então é claro que eu tenho em jogo necessariamente um juízo a respeito da proporcionalidade. E eu preciso fazer esses testes, né? E esses testes dependem de um grupo de casos em que eu vou experimentando quando algo é justificado e não é justificado. E veja que aí eu posso conectar o tema das técnicas executivas atípicas e, portanto, da legislação aberta com o tema do precedente, né? Eu vou fazendo o controle paulatino à luz da proporcionalidade e, eventualmente, também da razoabilidade, se eu tiver que fazer um juízo do geral para o particular, e assim consigo obter essa, vamos colocar dessa maneira, consigo obter esse justo equilíbrio, né, entre a liberdade e a necessidade da tutela efetiva aos direitos. E, por fim, a última pergunta também é um tema que eu gosto muito, porque antecipação de tutela é um tema das minhas monografias. Eu, na minha avaliação, tenho defendido, né, a interpretação de que a tutela da evidência ela é cabível, inclusive inaudita altera parte, né, nos casos em que há precedente, ponto. Eu não preciso ter julgamento em casos repetitivos, né, para ter um precedente, né? E aí vai conectado com uma outra ideia que eu tenho defendido, de que o conceito de precedente não é um conceito ligado à gestão de casos de massa ou repetidos. O conceito de precedente é um conceito ligado à promoção da unidade do direito. E, nesse sentido, os mecanismos de adaptação do processo ligados ao precedente, eles devem ser relidos, né? Nesse caso, eu não tenho dúvida que a tutela da evidência ela também é cabível e inaudita altera parte quando eu tiver um precedente amparando a posição jurídica do autor, da autora. Eu acho que, com isso, a gente consegue promover o fim da antecipação de tutela, que é nada mais, nada menos do que distribuir de maneira justa o ônus do tempo no processo. E acho que a gente consegue trabalhar bem essa perspectiva. Muito obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas. Maravilha, eu que agradeço, Daniel. Rogério. Muito boa noite a todos. Agradecendo aqui novamente o professor Daniel Mitidiero pela honrosa presença, muito nos honra aqui, aos nossos alunos aqui do mestrado e do doutorado. É sempre um prazer estar ao lado aqui do professor Jonathan, nosso coordenador, e do professor Elias. Eu já fiz várias lives e hoje eu estou aqui em Marília, né? Até difícil, geralmente estou em casa, mas hoje eu estou aqui na nossa casa, estou em Marília, então... E a minha internet aqui, ela não está aqui das melhores, então se tiver algum problema, eu já peço desculpas antecipadamente. Também queria dar o nosso boa noite aos nossos alunos aqui do mestrado e do doutorado, e um boa noite especial ao pai do professor aqui, Daniel Mitidiero, que está nos acompanhando, e com certeza que deve ter muito orgulho aqui do filho que tem. Ainda mais que depois dessa palestra que foi tão instigante, né? E eu só gostaria de fazer alguns apontamentos, né? Que nós temos essas normas fundamentais que no início do código, e eu queria indagar o professor Daniel se ele poderia fazer um balanço desses 5 anos, o que pegou e o que não pegou, porque aqui no Brasil a gente tem as normas que pegam e as normas que não pegam, né? E eu acho que muitas coisas a gente não teve, é uma mudança de cultura, é difícil você mudando unicamente a lei, você mudar, por exemplo, o princípio da fundamentação, que tem um 489 aqui no Código, e eu não vejo diferença alguma que na sentença que eu tinha, a fundamentação que eu tinha aqui no Código Antigo e a fundamentação que eu tenho hoje, né? Eu não sei se eu dou azar, eu não sei se por acaso é no Rio Grande do Sul, onde você mais milita, é diferente, mas aqui em São Paulo a fundamentação é a mesma, a gente continua tendo aquele monte de decisão indefiro, pois ausentes os pressupostos, e defiro porque presentes os pressupostos, né? Então, a gente não teve nenhuma grande mudança. Então, quando a gente fala também a razoável duração do processo, que em 5 anos eu não vi assim mudança, porque isso é estrutural, né? Se fosse fácil, eu coloco na lei. Agora o processo vai andar
muito mais rapidamente, é fácil. É igual ali na Constituição, tem o direito à habitação, mas eu não construindo casas, eu não vou ter direito à habitação, eu tenho direito à saúde, eu não construindo hospitais, eu não vou ter direito à saúde, o direito à educação, eu não fazendo escolas, mas não adianta eu colocar na Constituição e eu tenho direito à educação, se por acaso eu não fizer aqui nenhuma escola, eu não vou ter esse direito, ele não vai brotar, eu coloco assim, senão seria muito fácil, né? E um outro que me parece que também não pegou é a ordem cronológica aqui, né? Que o código ele procurou fazer a ordem cronológica para evitar que alguns processos eles ficassem esquecidos por anos e outros fossem julgados mais rápido, mas isso me parece que também é um problema do volume que nós temos, né? Os julgadores eles são cobrados por metas, né? Eles têm metas, ele tem que julgar cada vez mais números, e obviamente ele vai pegar aquilo que ele já tem algum modelo, que por acaso ele já analisou anteriormente, e vai deixar aquele caso de 100 volumes, ele não vai pegar aquilo, porque senão ele vai julgar num único mês, ele vai julgar um único processo, e isso é péssimo para ele. Ele prefere julgar 100 iguais, aquilo que ele tem um modelo, do que julgar um que de 100 volumes, né? Então, eu só queria que você fizesse esse balanço, o que você tem visto, o que funcionou, o que foi importante em relação a estar no início do código, esses princípios, eles ganharam mas um relevo muito maior. E agora eu lembro que do contraditório e da não surpresa, o STJ ele tem afastado sempre o princípio do contraditório e da não surpresa. Ele fala que o que tem que ser objeto de contraditório são os fatos, porque o direito é de conhecimento de todos. Então, eu não preciso que do contraditório, já que todos sabem ou deveriam saber o direito, né? Então, queria, professor, se você pudesse fazer um balanço nesses 5 anos, que de vigência, o que pegou e o que não pegou. Rogério, antes de passar para o Daniel, eu só queria fazer um complemento de uma coisa que não pegou, apesar de, enfim, me parece que é o IRDR, né, que também, enfim, tem tido dificuldades operacionais bastante fortes e não cumpriu os seus objetivos, né. Então, eu queria também um comentário, já que vai falar sobre o que não pegou, eu também vou citar o IRDR para pelo menos aqui fazer alguma contribuição para o debate. Daniel? Muito bem, meus amigos, estou anotando aqui, né? Agora peguei a caneta nova, estava anotando. Rogério, muito obrigado também, Jonathan, excelentes ponderações. Pô, eu fiz uma covardia com vocês, porque, na verdade, eu citei o meu pai e não falei o nome dele, né? E ele também deve estar chateado que eu não falei o nome dele, então, é Ney Bitidiero. E aí eu vou começar falando nesse negócio que lei que pega e não pega. Quando eu lancei meu primeiro livro, foi em 2003, faz 18 anos já. Meu pai também lançou o primeiro livro dele. Eu lancei uns comentários ao Código de Processo Civil de 73, né? Sozinho ainda, em 2003. E o pai lançou uns comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, pela Forense. É um livro bem conhecido, enfim, tem várias edições, super citado no STJ. E é engraçado, né? Porque provavelmente quando vocês começaram a dirigir, quando eu comecei a dirigir, a gente dirigia sem cinto, né? E essa foi uma lei que claramente pegou. Hoje a gente vê as pessoas, a gente nem pensa, né? Pô, como é que a gente dirigia sem cinto, né? Aliás, como é que a gente fazia tanta coisa, né? Porque era um troço assim, a gente vê assim, o que mudou o Brasil, o mundo, coisa de 20 anos, é algo realmente impressionante. Que bom que mudou para melhor. Então, algumas leis de fato pegam, outras leis não pegam, né? E eu acho que a gente precisa estudar para ver o que fez com que algumas coisas pegassem e outras não. Primeira coisa que eu quero dizer é que é muito difícil mudar a cultura. Quando a gente fala em normas, a gente fala em comportamentos, em prescrições. E a gente precisa, de algum modo, mudar a cultura. E mudar a cultura com o bonde andando é muito difícil, né? Eu lembro sempre do Luís XIV. Luís XIV, lá no século XVII, ele estava enfrentando um conflito com os juízes do Parlamento de Paris, e a solução foi fazer o Code Louis, né? O Code Louis é de 1606,
1967, e foi a primeira vez que se procurou impor o princípio da legalidade, né? O Código Louis, no artigo 1º, ele abre dizendo que os juízes só vão poder fundamentar suas decisões neste código e não vão poder julgar de acordo com costumes ou de acordo com precedentes, né? É isso que diz o Código Louis, 1667. O Luís XIV queria, por assim dizer, abafar a interpretácio dos juízes com o que eles acabavam manetando o poder do rei. Só que o Luís XIV sabia, né, que pouco adiantava fazer o Código Louis e dar o Código Louis para ser interpretado pelos mesmos juízes. Então, ele precisava resolver esse problema. E como é que ele resolveu esse problema? Ele postergou a vigência do Código Louis em 5 anos, e nesse período ele formou uma nova turma de juízes, então, na Universidade de Paris, hoje Paris 1 Sorbonne, e aí, a partir daí, ele conseguiu entronizar no corpo da magistratura um pouco do seu código. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que vai depender de muito estudo, né, da nossa parte, advogados, advogadas, vai depender de muito estudo das pessoas que operam o processo, juízes, juízas, seus assessores. Todo mundo vai ter que ter uma nova maneira de compreender o processo. Eu até costumo dizer o seguinte: quanto ao ponto do contraditório específico da fundamentação, né, o contraditório e a fundamentação, eles têm de ser da maneira que o código diz que tem de ser, por uma razão muito simples. Se eu for no duro lá, é porque texto não é igual à norma. Porque o legislador me dá textos, não me dá ainda norma. Norma é o resultado de uma reconstrução adscritiva de sentido. E se isso é verdade, quanto aos fatos, quanto à prova e quanto ao direito, então as propostas que as partes fazem sobre a aplicação do direito e a interpretação do direito devem ser submetidas ao contraditório. E quando o juiz interpreta o direito e o faz de uma maneira que ainda não foi divisada pelas partes dos seus arrazoados, ele precisa submeter essa visão às partes. Por isso que a regra do iura novit curia está condicionada ao prévio contraditório. Sobre isso tem a dissertação, hoje também é livro já de um ex-aluno meu, um querido amigo, Otávio Domit, iura novit curia e causa de pedir. É uma excelente dissertação publicada também pela Revista dos Tribunais, como a do Rafael Abreu, que eu mencionei há pouco. Então, existe uma razão mais profunda, mas para a gente entender isso, não dá para achar que simplesmente eu tenho que cumprir o contraditório porque está no código. A fundamentação analítica é a mesma coisa. E eu concordo contigo que a gente continua se deparando com muitas decisões que não atendem ao 489. Mas a gente precisa insistir, precisa demonstrar o porquê é importante atender ao 489. De um ponto de vista da teoria do direito, porque nós precisamos perceber que a norma é o resultado de uma interpretação e eu preciso ter o direito de influir no conteúdo dessa descrição de sentido. E isso, por vezes, a gente não deixa claro, nem na doutrina processual civil. Então, é preciso olhar o processo com essa ótica da teoria do direito para que a gente consiga compreender melhor como interpretá-lo e aplicá-lo. E aí, com isso, eu conecto com a intervenção do Jonathan, com a pergunta do Jonathan. O IRDR é um instituto que, inclusive, está no Divan, é um outro instituto que está no Divan, assim como os precedentes, né? Alguns autores entendem que o IRDR é uma forma de produzir teses jurídicas e, portanto, de fazer frente a uma massificação dos litígios. Na verdade, eu acho que o IRDR, em primeiro lugar, não forma precedentes, porque está numa corte de justiça. As cortes de justiça visam decidir os casos. Quem faz precedente no Brasil são as cortes supremas. Isso é uma afirmação polêmica da minha parte, mas é a defesa que eu venho fazendo há muito tempo desse tema e é a maneira pela qual o Supremo vem entendendo a matéria. Se eu chegar no Supremo dizendo: Supremo, module, supere para frente um precedente, porque a base de confiança
é um IRDR, o Supremo vai dizer o seguinte: isso não é base de confiança. Base de confiança está configurada quando há precedente meu sobre a matéria. O mesmo vale para o STJ. O IRDR, na verdade, e nisso eu acho que o Marinoni tem razão, é uma proibição de relitigação de uma questão. É isso. É um colateral stop. Né? E tanto é assim que tem uma projeção clara nos casos concretos. E eu acho que para a gente poder entender isso, Jonathan, a gente tem que parar para pensar, afinal de contas, para que serve o IRDR. Então, eu concordo, voltando lá também, né, Rogério, concordo que não pegou a ordem cronológica dos processos. Não pegou. E é difícil pegar porque nós temos um problema no Brasil que é o número enorme de processos que nós temos. Que, no fundo, tudo que nós estamos conversando aqui gira em torno de um problema. Se nós tivéssemos mais tempo, nós teríamos decisões mais fundamentadas. Se nós tivéssemos mais tempo, teríamos um processo mais atento. Se nós tivéssemos mais tempo, teríamos precedentes sendo aplicados com mais critério, interpretados de maneira mais criteriosa pelas partes e pela Justiça Civil. Então, eu acho que nós hoje temos um desafio, já que tu me colocou o problema do balanço de 5 anos, eu vou colocar o balanço das perspectivas para frente. Eu acho que a gente tem um desafio. O nosso desafio é mais ou menos organizar a nossa mesa. Né? A gente tem que fazer com que nós tenhamos menos casos, para que a gente possa manejar melhor esses casos. Então, uma perspectiva importante que vem se abrindo é a desjudicialização da execução. É um ponto importante, a gente naturalmente submetendo ao juiz as decisões, as questões que devem ser decididas na execução, mas tocar a execução para frente por agentes de execução. O Elise estudou em Portugal, sabe que é uma experiência importante, é uma experiência que vem da França, mas é uma experiência que sempre teve presente no common law. Os Estados Unidos sempre foi encarregado, sheriff, né? Tinha essa atribuição e continua tendo essa atribuição. Então, a gente tem que dar um jeito de limpar a mesa do judiciário. Se a gente conseguir limpar a mesa das execuções, meus amigos, eu tenho certeza que a gente vai fazer bastante coisa. E, com isso, vai sobrar tempo para respirar. Enfim, eu sou um sujeito otimista. Eu tenho certeza que mais 5 anos de vigência do Código vai ajudar para que a gente consiga respirar uma cultura mais afeita a esses áreas do Estado democrático, do Estado de Direito, da promoção do direito pelos precedentes. Eu tenho convicção de que isso pode acontecer. Um contraditório mais efetivo, fundamentação mais específica, mas tudo isso depende do quê? De uma assimilação cultural. Então, não sei, Rogério e Jonathan, essas são as minhas, assim, de bate-pronto, essas minhas preocupações, mas eu estou do lado de vocês. Né? Eu fiquei pensando, Daniel, em relação a esse tema, assim, a gente precisa definir como é que essa cultura dos precedentes, de fato, vai se instalar. Né? E a gente tem uma dificuldade, eu acho que, de fundo aí, que é os juízes, muitas vezes, os juízes que eu falo, entendendo toda a magistratura, precisam pensar um pouco na generalização de suas decisões. Né? Eu acho que a gente tem quando a gente fala de uma cultura de precedentes, quando fala de um processo de verticalização de precedentes, os casos concretos começam a perder força e você precisa saber como você vai extrapolar aquelas decisões para mais casos, né? Que é algo que dentro da jurisprudência americana, por exemplo, é muito, muito comum. Tanto que a gente vê que a jurisprudência ela vai evoluindo, mas ela vai evoluindo só em pequenos pontos. Eu participei de uma aula no LLM da Northwestern, quando eu fui lá fazer uma visita, que tem um grande amigo meu que estava fazendo lá, e eu fui lá para a aula com ele. E o professor estava dizendo, olha, a gente tem um precedente aqui, e no livro dele tinha isso, que é um precedente que fala sobre deveres de indenização parental, ou da imunidade completa dos pais em relação a danos sofridos pelos filhos. E assim, a primeira história, e aí ele dizia até brincando, ele disse, olha, a primeira história é sempre aquela, que um cavalo que deu um coice, bateu na criança, tal,
aí depois teve uma história de uma carruagem, aí depois é que ia chegar o carro. Mas, assim, todos esses precedentes, eles iam se conectando, e, na realidade, o que ia acontecendo era um pequeno distinguishing em relação a uma tese que não foi tratada anteriormente. Por exemplo, no começo não se falava em problemas relacionados aos avós, por exemplo. Depois passou a se falar dos avós, e assim sucessivamente. Então, os casos são sempre pensados, a decisão não é pensada para o caso concreto, mas com a possibilidade de extrapolação. E eu acho que dentro, digamos assim, da nossa cultura jurídica, a gente tem uma necessidade talvez muito grande de, aspas abertas, fazer justiça individual, deixando de pensar nessa coletividade. E o processo, na realidade, ele vai ter de endereçar esses problemas dessa coletividade, porque, segundo o grande jurista paraibano, Mário Moacir Porto, a justiça, quando ela tarda, ela falha, né? Então, a gente tem realmente um problema, talvez de linguagem, da forma de pensar as decisões para que a gente tenha um resultado que tenha essa capacidade de multiplicação, que eu acho que é o que falta no processo civil brasileiro. E também quando, por exemplo, você vê casos que são julgados, mesmo pelo STJ, fora dos recursos repetitivos, ainda hoje, em embargos de divergência, você vê que a própria mecânica dos recursos repetitivos também veio em 2005, praticamente, e parece que também não surtiu tantos efeitos. A repercussão geral me parece que surtiu mais efeitos, mas os recursos repetitivos ainda parece que estão capengando. Mas eu queria ver sua opinião a respeito desses dois temas aí. Pois é. Eu te agradeço muito a indagação e as reflexões, mas, assim, eu comecei a escrever sobre esse tema em 2013. Meu primeiro livro sobre precedentes é de 2013, Cortes Superiores e Cortes Supremas. E depois eu escrevi em 2016 sobre precedentes, um segundo livro. Depois eu comecei a colocar na prática isso, e aí publiquei com o Marinoni uma ação rescisória e recurso extraordinário e recurso especial. Aí, ano passado, publiquei um livro sobre reclamação. E esse ano, eu acabei de publicar um livro, na verdade, chegou hoje da gráfica, chamado Superação para Frente e Modulação de Efeitos Precedente e Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Estou dizendo tudo isso porque eu estou há muito tempo pensando tudo isso e não quero dizer que eu estou correto por isso. Apenas quero te dizer e dizer a vocês que vai ser difícil de eu sintetizar tudo que eu tenho a dizer, porque porque são tantas questões importantes que você suscitou que elas dariam tranquilamente espaço a uma nova intervenção, e eu me comprometo de fazer uma nova intervenção aqui sobre esses temas específicos. Tá? Mas, para não deixar a pergunta no vácuo, eu diria o seguinte, Jonathan, foi um equívoco do legislador brasileiro, na minha avaliação, jogar suas fichas na estruturação de um sistema de precedentes a partir da técnica dos repetitivos. Então, esse é um problema sério da doutrina brasileira. Precedente não tem a ver com recursos repetitivos. Recursos repetitivos foi uma maneira pela qual o legislador procurou sinalizar que determinadas decisões potencialmente podem gerar precedentes. E eu acho que, no fundo, o que o legislador fez foi quando pensou no IRDR e nos recursos repetitivos, foi uma forma de coletivizar questões, o que é muito diferente de formar precedentes. A começar, e aí eu retomo uma observação tua, a começar que uma teoria do precedente ela não pode prescindir de uma teoria do direito que a ampare. E não por acaso você começou falando a oposição entre universalismo e particularismo. É evidente isso. Só que, de um modo geral, isso no Código do Processo acabou não ficando claro. Então, o esforço da doutrina processual civil é um esforço de reconstruir a partir da teoria do direito, da filosofia do direito, os instrumentos que nós temos para lidar com precedentes. Eu diria assim, nós temos muitos processualistas que tratam do tema do precedente, muitos, né? Mas, sob a perspectiva da teoria do direito, tem o Marinoni, tem o Zanetti, tem os meus trabalhos.
Tem muitos outros livros bons sobre precedentes que tratam mais na perspectiva processual do tema. Tem o livro do Kramer, tem o livro do Alexandre Freitas Câmara, tem do Viana e do Dielli. Enfim, tem muitos livros bons que tratam dessa temática. A gente até se perde de tantos livros que tem sobre isso, específicos sobre esse tema. Mas eu diria o seguinte, nós temos que tomar o Código de Processo Civil como ponto de partida para uma teorização do precedente, não como ponto de chegada. E aí sim, aí talvez a gente consiga responder de algum modo essas tuas indagações que são importantes. Mas eu vou ficar devendo para uma próxima palestra, porque se eu começar agora, eu preciso de mais 45 minutos. Não, se a gente for discutir a formação linguística dos precedentes e o que se chama na ciência de abstração generalizadora dos mesmos, aí a gente vai passar alguns dias discutindo, antes de tudo, filosofia da linguagem, semiótica, epistemologia, e a partir daí é que, digamos assim, a gente pode partir para novos lugares. Mas eu acho que o que eu queria dizer, realmente, eu acho que tem uma tensão no sistema brasileiro e que essa tensão precisa ser resolvida para a gente resolver o nosso acervo. A gente sabe, de outro lado também, que aí tem um problema de novas tecnologias, uma série de coisas, para a gente também saber o que a gente quer do nosso sistema processual, né? Acho que quando a gente pensa dentro dessa chave de leitura do Law and Economics, enfim, das justiças em outros países, do sistema judiciário em outros países, a gente vê que os custos de litigância no Brasil, principalmente daquelas causas de pequenos valores, é muito pequeno. O custo é muito alto para a justiça e os resultados são muito pequenos. E aí já daria toda uma nova discussão em relação à racionalização da justiça. Acho que a gente sabe o grande peso das execuções fiscais, que como você disse, as execuções talvez sejam o maior problema do sistema brasileiro, mas eu acho que pelo menos a PGFN e as procuradorias estaduais têm tentado fazer um bom trabalho em diminuir esse acervo, fazendo aquele sistema de rating, fazendo uma racionalização maior dos processos que são escolhidos para se entrar com a execução. O que não significa que a execução brasileira, fiscal principalmente, tenha eficácia, né? A gente sabe que a eficácia real dela é em torno de 2%, ainda por aquele estudo muito antigo do IPEA, que muitos falam que é 3,6%, mas na realidade é 2%, porque você tem que tirar os parcelamentos do meio. Então, enfim, só quis dar alguns pitacos, vou passar de volta a palavra aí, acho que foi Elias, e enfim, vamos continuando aí. Não, sensacional, Jonathan. Eu ia só pedir permissão aqui de todos vocês para tirar a minha foto amadora, porque o Jonathan, ele tem mais profissionalismo, ele aperta o print screen. Eu confesso que eu sou da época do Atari, eu não sei fazer isso. Então, na verdade... Então, peraí, deixa eu colocar, já mesmo. que vai tirar, deixa eu aproveitar e botar no Galeria, que aí todo mundo fica na tela ao mesmo tempo, e aí sim Ótimo. Dá para fazer o print screen, né? Porque esse é o grande problema. O Rogério fica lá pedindo, Jonathan, vamos tirar... Vou usar o celular mesmo. Tá, deixa eu só abrir aqui o screenshot também. Tira aí, Elias. Ok, vamos lá, todo mundo rindo, por favor. Boa, obrigado. E agora vamos todo mundo sorrir para eu poder tirar a foto com captura, né? Pronto, capturei a tela. Deixa eu voltar para a visão individual, né? Já que a gente falou de universalismo e individualismo, eu acho que a gente já pode passar para as impressões finais, para as saudações finais. Cada um de vocês fala, depois eu fico por último para dar os recados. Não, perfeito. Só tenho que agradecer, Daniel. Muitíssimo obrigado. Obrigado por ter visitado aqui o programa. Obrigado. Sou um grande admirador teu. Mesma coisa para o senhor Daniel, agradeço a presença, é uma honra para a gente recebê-lo. E esperamos que, quando isso melhorar, que você possa vir a Marília, uma aula presencial, que vai ser uma honra recebê-lo aqui. Tá bom? Não, é o inverso. A gente aguarda uma retribuição em Porto Alegre. É o contrário. Oi? É o contrário. A gente tem que aguardar um convite para ir para Porto Alegre, porque depois de uma aula dessa, que ele vai dar, a gente vai na churrascaria. Pessoal, eu que tenho que agradecer muito, muito obrigado, Elias. Sabe que a admiração é recíproca. Rogério, mesma coisa, muito obrigado. Jonathan, muito obrigado também pelo convite, pela mediação, pelas perguntas. Eu fico muito feliz, agradeço
a todos que participaram com a gente, todo mundo que nos ouviu, todo mundo que participou. O meu pai, que também está aí, acho que ele está aí ainda, depois eu vou ligar para ele. Enfim, só agradeço. Depois de passar tudo isso, faço questão de recebê-los em Porto Alegre, mas não vai ser na churrascaria o churrasco, vai ser aqui em casa. Né? Porque, assim, casa de gaúcho tem churrasqueira. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Bem, obrigado, Daniel, Elias, Rogério. Eu só posso dizer que foi um grande prazer participar do debate. Eu sou sempre meio que o outsider, né, porque eu venho de uma formação, obviamente, de direito tributário, mas me aventuro aí, enfim, também por essa relação, teoria geral do direito, processo, direito tributário, uma série de outros campos. Agora, vamos para os avisos, né? Já que todo mundo já se inscreveu no canal, já curtiu o vídeo, já clicou no sininho, já seguiu a gente nas redes sociais, eu só preciso lembrar a vocês que próxima semana temos uma semana muito cheia. A gente tem aí, segunda-feira, 2 eventos no nosso canal. Um evento que é o Café com Egressos, segunda-feira às 18 horas, com o Galdino. Vai ser realmente, ele é o primeiro egresso que entra no nosso PPGD como professor, então acho que isso é um grande marco. Ele vai contar um pouco dessa história dele. Teremos o projeto do professor Bruno, né, que vai ter um diálogo aí com o Instituto Federal do Paraná, às 19 horas. Terça-feira, 18 horas, vamos receber justamente o seu conterrâneo, Daniel, que é o Luciano Tim, que vai vir aqui para o meu projeto de Teoria Geral do Direito, para a gente discutir Law and Economics e arbitragem, com a participação do Napoleão Casado, que é um conterrâneo paraibano e grande amigo, e com a mediação da professora Valquíria. Quarta-feira, temos o projeto da professora Mariana, às 14 horas, e às 18 horas, o projeto de metodologia dos professores Carlos e Walter. Então, temos aí uma semana seguinte aí cheia, e espero todos vocês aqui no nosso canal. Então, obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal.